Fala galera, Flávio Henrique na área. Hoje eu quero compartilhar com vocês um pouquinho sobre o arquiteto do universo. Se você é novo no canal, já chega dando aquele like poderoso aí, explode o like e ativa o sininho, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo se fizer sentido para você, beleza? Vamos falar rapidamente nesse vídeo hoje sobre o arquiteto do universo. Quem é o arquiteto do universo? E tem algumas pessoas que têm uma ideia meio mística, né, sobre Jesus, sobre o Cristo, o Filho de Deus. E tem algumas pessoas que pensam que ele passou a existir quando ele aparece nos evangelhos, né? Mas na verdade não. Cristo é o arquiteto do universo. Eu vou revelando para você de cara. Ele é o arquiteto do universo. Ele é a palavra, ele é o verbo. A palavra verbo, ela significa, vem do grego, significa logos, né? E Jesus, o Cristo, ele sempre existiu. Ele sempre trafegou pela palavra toda. Só que ele se manifestava de várias formas. Quando você lê o livro de Daniel, quando Daniel e Sadraque, Mesaque e Abednego foram lançados naquela fornalha, que eles viram não três, mas viu uma quarta pessoa ali, era um anjo, né, do Senhor. Aquele anjo era o próprio Cristo. Ele se manifestou ali. Isso está no Antigo Testamento. Quando lá em Sodoma e Gomorra, na casa de Abraão, apareceu os anjos, que ele preparou comida para eles e tal, e os anjos tinham mais uma pessoa ali. E essa outra pessoa era o Messias, o próprio Cristo. Então Jesus, ele sempre apareceu na palavra, de outras formas, como o anjo do Senhor. Ele sempre apareceu. Então eu vou deixar aqui rapidamente para vocês algumas chaves bíblicas aqui, um assunto que eu amo falar, amo explicar, falar sobre isso, compartilhar. Eu sei que isso não é para todos, isso são para alguns. Eu sei que aqui tem muitas pessoas que não gostam da palavra. Estou falando para aqueles que amam, para aqueles que gostam da palavra, aqueles que gostam de ler, aqueles que gostam de entender um pouco mais. E quem está comigo aqui mais tempo no canal sabe que eu sempre gosto de compartilhar de tudo aquilo que eu aprendo, tudo aquilo que eu aprendo, que eu tenho prazer em estudar e tenho um nível de compreensão, eu gosto de compartilhar com vocês. Então eu vou citar algumas chaves aqui que ficam escondidas, né, na criação, nesse vídeo para vocês. Vamos falar sobre, primeiramente, eu vou ler com vocês aqui em Provérbios, no capítulo 8, a gente tocou a King James aqui, atualizada. Então vamos ler aqui, ó, em Provérbios, no capítulo 8. Deixa eu só vou ir ali um pouquinho, porque tem uma água fervendo fazendo café. Só um minutinho. Ó, café, aqui ó. Aqui ó, sem alguém que senta no meu lugar. Sempre que eu tô lendo, ela vem sentar no meu lugar. Fala oi, morde não, o pessoal fala. Fala, jogo. Você quer ler a Bíblia?
Tá, agora vai lá. Senta aí. Aqui, ó. Fica aqui um pouquinho. Então vamos lá. Vou ler para vocês aqui em Provérbios, no capítulo 8, versículo 22. Diz assim, ó. O Senhor me possuiu. Tem algumas traduções que falam me possuiu. Outras traduções falam o Senhor me possui. O Senhor me possui como fundamento no seu caminho. Antes mesmo do princípio das obras mais antigas. Fui formada desde a eternidade, desde a origem de tudo, antes de existir a Terra. Ou seja, antes de existir o planeta Terra. Gente, estou falando isso aqui só para quem ama, tá? Para quem ama a palavra de Deus. Aqueles que não amam aí, pode se sair do vídeo e ver outra coisa. Só para pessoas que amam mesmo a palavra de Deus. Versículo 24. Nasci quando ainda nem havia abismos, quando não existiam fontes carregadas de água. Antes de serem estabelecidos os montes e de se formarem as colinas, eu já existia. Ele ainda não havia formado a terra, tampouco os campos ou as partículas de poeira, com as quais fez o mundo. Quando ele estabeleceu os céus, lá estava eu. Quando delineou o horizonte sobre a superfície do abismo, quando fixou as nuvens em cima, estabeleceu as fontes do abismo, quando determinou as fronteiras do mar, para que as águas não ultrapassassem o seu ornamento, quando assinalou as balizas do alicerce da terra. Então eu estava com ele e cooperei com tudo como seu arquiteto. Ou seja, o arquiteto do universo é Cristo. Ele é o arquiteto do universo. Dia após dia tenho sido seu prazer, sempre me sentindo muito feliz ao seu lado. Regozijo-me com o mundo que ele criou. O mundo que ele criou. Toda vez que Deus vai se apresentar, vem ela. Toda vez que Deus vai se... Senta aí, irmã. Essa aqui é a irmã Judite. Toda vez que Deus vai se apresentar, toda vez que Deus vai fazer algo, ele se apresenta. Deus nunca chega enfiando o pé na porta, sabe? Toda vez que Deus ele se apresenta. Então, assim, aqui ele está se apresentando como Deus criador. Agora a perguntinha que eu quero fazer para você. Alguém entende mais da criação? Ó, misericórdia, está repreendido. Olha, em cima da Bíblia, ó. Posso continuar, Judite? Alguém, deixa eu falar aqui assim, ver se ela não me atrapalha. Alguém entende mais da criação do que Deus? Alguém entende mais da criação do que Deus? Algum filósofo entende mais da criação do que Deus? Algum cientista entende mais da criação do que Deus? Algum engenheiro entende mais da criação do que Deus? Algum cientista, algum cérebro genioso, sim, genial, entende mais da criação do que Deus? Não. Então,